Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, a gente já tá pensando, obviamente, no confronto contra a equipe do Vila Nova, né? E pensando em um confronto que a gente vai pegar um bloco baixo, o melhor cenário que eu acho que a gente poderia pegar um bloco baixo. Que é o time do João Correia, que é um time de mais mecanismos ofensivos, que é um time que sabe ficar com a bola. O Atlético, a partir de agora, vai passar por um processo que não é um processo simples, que é um processo de quase que reconfigurar o trabalho do técnico Maurício Barbieri, e óbvio, isso tudo com o carro andando. Então, a partir de agora, a nossa disputa dentro da Série B, ela é uma disputa completamente diferente, ela não é uma disputa que consiste com as ideias do Barbieri, que foram, executadas nesses 5 meses de trabalho. É uma ideia que parte muito mais de um cenário novo. De um cenário que vários jogadores, têm vida nova ali, tem um novo desafio ali. E eu volto a dizer, é um Atlético que se comporta de maneira diferente, é um Atlético que se comporta com a bola, é um Atlético que se comporta de forma mais protagonista e num roteiro muito parecido do que foi contra a Chapecoense. Provavelmente um Atlético com a bola, tendo que encontrar espaço contra a defesa do Vila Nova. No primeiro jogo do João, foi contra a defesa da Chapecoense. E Thiago, mas o que tem de especial nisso? Isso era um cenário que a gente já imaginava no começo da Série B. E eu acho que o primeiro ponto é esse, sabe? A gente está resetando a Série B no sentido de, a partir de agora, os jogos eles vão ser, ou vão começar a ser o que a gente imaginava quando a competição começou. Quando a competição começa, a gente fala, vai ter muito ataque contra a defesa, muito ataque contra a defesa. Os jogos eles foram se equilibrando conforme o trabalho do Barbieri ele foi piorando. Mas não eram para ser jogos tão próximos, assim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eram para ser jogos que o Atlético conseguiria ao natural se impor. Contra a Chapecoense o resultado não veio, mas o cenário de imposição veio. Mas beleza, saiu o trabalho do Barbieri, as coisas elas mudaram de maneira significativa, as coisas mudaram de maneira relevante. Mas uma coisa que eu acho que não vai mudar é a importância do Isaac para esse time do Atlético. Eu não sei se vocês já perceberam, mas no primeiro jogo, que é a nossa primeira vitória contra o Paysandu, quem fez a jogada do gol da vitória foi o Isaac. No segundo jogo, quem faz a finalização que gera o escanteio, cobra o escanteio pro gol da vitória foi o Isaac. No contra o CRB, quem dá a pré-assistência, que bota basicamente Renan Peixoto e Tevez ali para tabelar no último terço, foi o Isaac. O Isaac não estava no primeiro jogo do técnico João Correia por causa da suspensão depois da expulsão contra o Botafogo. Mas o Isaac é um jogador que eu acho que ele vai ser muito útil nesse cenário a partir de agora que o Atlético vai encarar na segunda divisão. E Thiago, mas que cenário é esse? O cenário de ataque contra a defesa. O cenário de ataque contra a defesa, você precisa ter alguém ali que acelere o jogo, que quebre linha, que vá para um contra um. E a gente não tinha esse cara no confronto passado. A gente circulava a bola chegava em alguns momentos em um bom passador. Aí o Tevez é um jogador mais agudo. Conseguiu dar trabalho, mas eu não acho também que é o perfil do Tevez, esse cara do enfrentamento, da jogada individual. E vou ser bem sincero com vocês, acho que fez falta pro Atlético. Acho que um jogador desse, ele quebra ritmo, né? O jogo tá indo para um lado, a bola chega nele, cara, é o famoso tudo pode acontecer. Então, pela importância que ele vinha tendo nos jogos em que o Atlético conseguiu vencer, nos melhores momentos que o Atlético teve durante o Campeonato Paranaense, eu fico muito animado com essa possibilidade do João contar com o Isaac. E no final de semana eu tava vendo qual era o nome do time? Não era Sunderland, não era Stoke City. Cara, o Lanterna da Premier League. Esqueci, Southampton. O Southampton e Manchester City. E, cara, o City nessa, de, ataque contra a defesa, ataque contra a defesa, ataque contra a defesa, circulando bola, até que a bola chegava no Doku. E o Doku era o cara que acelerava, que mudava o ritmo do jogo. Que fazia o jogo acontecer em outra pegada, que fazia o jogo acontecer em outro cenário.
Então, se você vai ter um ataque mais posicional, se você vai ter um ataque ocupando mais o campo do adversário, você precisa ter esse personagem da aceleração. Senão seu jogo ele fica o quê? Burocrático. O que o ataque do Atlético foi em alguns momentos contra a Chapecoense? Burocrático. Deu até uma impressão que o Atlético não foi tão dominante como realmente foi, porque às vezes eram ataques lentos. E você vai precisar desse ponto de aceleração. E ponto de aceleração é diferente de jogo longo ou de jogo que ele vai ser lançado em profundidade. Até porque o Isaac ele é muito habilidoso e ele tem esse jogo curto. Ele transforma pequenos espaços em grandes espaços. Ele transforma pequenos espaços em um latifúndio para ele poder, através do drible, gerar situações de gol. E a gente viu vários lances assim no Campeonato Paranaense. O lance que ele pega ali contra o Azures na estreia dele, o lance contra o Curitiba que ele sai fazendo fila, o lance contra o Maringá que ele sai fazendo fila, o lance contra o Cascavel que ele gera o pênalti. Então eu acho muito importante. E eu sei que o Isaac vai para esse lado do 12º jogador. Ah, Thiago, você usaria titular? Eu usaria titular. Pela necessidade que o time tem, eu acho que pela entrega que o Isaac tem. Acho que o Isaac precisa melhorar nesse sentido de finalização, mas o Isaac é um jogador muito constante nessa de pelo menos criar uma situação perigosa. E assim, eu acho que com esse time, com uma rotação de bola melhor, com esse time tendo mais a bola, a gente vai ter um Isaac no momento que a gente ainda não teve Isaac. Porque o Isaac recebendo mais nesse 1 contra 1. O Isaac recebia a bola, ele tinha muita marcação, porque a troca de bola era lenta, ou ele era lançado. O Isaac foi pouco potencializado no Atlético, assim como basicamente todos os outros jogadores foram. Então, a partir do momento que você tem uma circulação melhor, bota o Isaac nesse 1 contra 1 mais direto, ele vai poder encontrar lances de finalização, ele vai poder encontrar lances aí sim de profundidade, ele vai poder abrir campo, vai poder buscar uma jogada de assistência. Então, é uma peça que o Atlético ficou sem ter muito tempo e eu acho que precisa ser muito valorizado. E volto a dizer mais, tem uma imprevisibilidade que eu acho que no elenco do Atlético só o Julimar entrega. Um ataque que eu gostaria muito de ver do Atlético de mobilidade seria até Julimar e Isaac. Pô, eu adoraria ver esse ataque do Atlético. Eu adoraria, acharia a coisa mais incrível do mundo. Mas enfim, o Isaac volta a ficar à disposição, o Abraão volta a ficar à disposição. O técnico João Correia vai ganhando oportunidade de ter o elenco completo ali e acho que vai fazer muito bem pro trabalho do João. João é um cara que vai precisar desse elenco de maneira total, né? Porque, pô, precisa encontrar soluções, volto a dizer, com o carro andando, mas o que não dava para acontecer é ficar aquela letargia dos tempos de Maurício Barbieri. Isso era realmente impossível de seguir aceitando. Valeu, pessoal. Acho que é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Link da B-Play aqui embaixo. Nossa parceira, nossa patrocinadora master. Forte abraço, chorais.